E aí pessoal, hoje nós vamos falar sobre tecido adiposo. Vamos lá, ok? Bom, primeiramente temos, primeiramente errado. Primeiro nós temos que perguntar o que é o tecido adiposo. Bom, como já está escrito aqui, ele é o maior depósito de energia do nosso corpo. E essa energia está sob forma de triglicerídeos, ok? Então é muito importante nós lembrarmos que não é só o tecido adiposo, a famosa gordura, que produz energia. Nós também temos os músculos que podem ser catabolizados para produzir energia. Nós temos o glicogênio, que é a reserva que fica energética nos músculos, ok? Mas tem um motivo especial para a gordura ser a nossa maior reserva. É porque ela é eficiente. Ó, aqui embaixo nós temos pra gente a relação que o triglicerídeo, na gordura, ela produz 9,3 quilocalorias por grama, enquanto que o glicogênio produz 4,1. Então nós temos uma melhor utilização do espaço se utilizarmos a reserva energética de gordura, ok? Uma coisa importante, eles não são depósitos estáveis, eles estão se renovando constantemente. Então, constantemente você perde gordura e ganha gordura. Então, não está ali a mesma gordura de sempre. E essa relação é influenciada pelos estímulos nervosos e pelos estímulos hormonais. Se você for ver, as mulheres elas têm um maior percentual de gordura. E isso se dá por causa dos hormônios sexuais, ok? Ó, uma coisa importante também é que o tecido adiposo ele não é fora do conjuntivo, ele é um tecido especial de conjuntivo. Então, o tecido adiposo é tecido conjuntivo. A gente fala dele separado, nós falamos dele separado porque é muito especializado, então vale a pena separar ele do conjuntivo para estudar. Mas lembre-se, classificação ele é um tecido conjuntivo adiposo, ok? Outra coisa, pessoal, não existem só células adiposas no tecido adiposo. Elas estão espalhadas pelo corpo. Existe, como aqui está escrito, né? Células isoladas em pequenos grupos no tecido conjuntivo frouxo. Então, nós temos tecido adiposo fora do tecido adiposo, entendeu? As células adiposas. Okay? Isso aqui é interessante. Ó. 20 a 25% do peso corporal das mulheres é de gordura e 15 a 20% dos homens. A diferença dos hormônios sexuais está aí, né? Vamos lá. Agora vamos para as funções do tecido adiposo, porque ele não serve só para guardar energia. Se vocês forem parar para ver, os animais que vão hibernar, eles comem muito para ficar gordinho. Por quê? Porque ele vai ficar parado por um tempo lá, sem fazer nada, então ele precisa de energia reservada. Essa é a primeira função que a gente já falou, ok? Segunda, modela a superfície corporal. Como é que é isso? Se você for parar para pensar, os coxins das mãos, que são aquelas gordurinhas, são de gordura, ficou meio redundante, né? Essas gordurinhas são de gordura, mas tudo bem. A gente tem gordura espalhada por todo o corpo, gordura subcutânea, gordura visceral, então elas têm essa função que ajuda na modelagem do corpo, ok? Elas também absorvem choques, funcionam como se fosse um airbag, sabe? Quando você bate em alguma coisa, os seus órgãos eles são revestidos por essa gordura visceral que ajuda a absorver os choques que acontecem lá, ok? Ela preenche espaço entre outros tecidos, como a gordura visceral, a gordura subcutânea, e auxilia a manter determinados órgãos em suas posições normais. A gordura visceral aí de novo. E ela também possui atividade secretora. O percentual de gordura ele influencia muito em hormônios, essas coisas. Se você for parar para ver, por isso, quando você tem crianças que têm mais gordura do que outras, essas que têm mais gordura, elas tendem a entrar na puberdade mais cedo, por causa dessa relação secretora do tecido adiposo. Essa relação entre o tecido adiposo e os hormônios. Então tá. Existem dois tipos de tecido adiposo. O adiposo comum, que também é chamado de amarelo, ou como nós vamos chamar, unilocular. Por que unilocular? Porque ele tem uma grande gota de gordura, como se fosse um vacúolo das células vegetais, das células das plantas, né? E o tecido adiposo pardo ou multilocular. Por que pardo? Porque ele tem uma coloração amarronzada, enquanto o tecido unilocular ele é amarelado ou esbranquiçado. E o adiposo pardo ele é multilocular porque ele tem várias gotas de gordura, ele não tem uma gota grande central, ok? Vamos lá. O tecido adiposo unilocular
Ele tem essa cor branca ou amarelada. E essa coloração se dá pelos carotenos dissolvidos na gordura. Carotenoides são um tipo de gordura, pessoal, é uma cera, na verdade, né? Que é uma gordura. Elas formam um panículo adiposo, que é uma camada que fica embaixo da pele. Ela tem uma espessura uniforme e ela é bem presente no recém-nascido. Com o tempo ela tende a desaparecer de certas áreas, não desaparece totalmente, ok? Essa deposição é controlada pelos hormônios sexuais. Lembra, hormônios são muito importantes. Vamos lá. O tecido adiposo nuclear contém septos de conjuntivos que contém vasos e nervos. O que isso quer dizer? Quer dizer que o adiposo ele não está ali sozinho, só tecido adiposo. Como a gente já viu, ele é um tecido conjuntivo. Então faz sentido que tenha tecido conjuntivo nele. Ok? Isso é meio... Se a gente for para pensar que o adiposo é um conjuntivo, é meio óbvio isso, certo? Ok. E esses tecidos, esses septos de tecido, outros tipos de tecido conjuntivo, como frouxo, denso, nesses tecidos aí, propriamente ditos, né? Eles têm vasos sanguíneos que ajudam a você ter uma comunicação entre as células adiposas e o sangue. Para que isso? Para hormônios da corrente sanguínea fazerem algumas coisinhas com o tecido adiposo, para a gordura ir pela corrente sanguínea, essas coisas, ok? Os nervos também se influenciam nessa questão da regulação, ok? O tecido adiposo ele tem pouca inervação, quando se fala do unilocular. A gordura branca tem pouca inervação, então ela, vamos dizer assim, ela não dói tanto. Já o multilocular possui alta inervação, ou seja, ele dói mais. O tecido adiposo branco, amarelado, ele dói menos e o pardo dói mais. O que isso quer dizer? Quer dizer que um tem menos nervos do que o outro. A vascularização dele é muito abundante, atenção, quando se considera a pequena quantidade de citoplasma. Ele tem pouco citoplasma na célula, então por conta disso é considerado que tem uma alta vascularização, ok? Não é uma alta vascularização absoluta, que você vai comparar com o tecido conjuntivo propriamente dito e falar que tem mais. Não, não é assim, ok? E, como a gente já viu, ele tem função secretora. Agora vamos falar da remoção da gordurinha. Tem lugares que nós podemos procurar no YouTube aí que fala, faça esse exercício para perder gordura localizada da barriga, ou aquelas gorduras que ficam nas costas, sabe? Mentira, pessoal, não é assim que funciona. O corpo ele escolhe onde ele quer tirar. Ele vai tirar da onde ele quiser, ele não vai tirar da onde você está fazendo exercício, a gordura. E por que isso? Porque ele tem lugares que ele tem preferência a retirar primeiro. Que lugares são esses? Bom, nós temos essa ordem aqui. Os depósitos subcutâneos são os primeiros a serem retirados, embaixo da pele. Depois vem o mesentério, que é aquela gordura visceral que fica lá pelo intestino, assim do lado de fora. E as gorduras retroperitoneais depois, que são aquelas gorduras que ficam na região das costas. E por último, em situações que se tem bastante tempo sem ingerir nada, sabe? Tipo largados e pelados, não sei se vocês assistem esse programa, mas é legal. Ele retira a gordura dos coxins das mãos e dos pés, que são as gordurinhas das mãos e dos pés. Agora vamos falar da histogênese, ok? O que é histogênese? É basicamente da onde esse tecido vem. E aí nós temos que essas células adiposas, lembre-se, estamos falando do tecido adiposo unilocular. Essas células uniloculares, elas vêm de umas células que vêm do mesênquima, os lipoblastos, que são umas células parecidas com os fibroblastos, sabe? A diferença é que elas acumulam gorduras. Ok? Ok. Agora, uma coisa interessante de se dizer é que esses lipoblastos, a priori, parecem mais com o tecido adiposo multilocular do que com o unilocular, porque ele tem várias gotículas. Essas gotículas depois vão se juntar para formar um unilocular ou não, dando origem ao multilocular. Aqui nós temos essa imagenzinha que vai ajudar a esquematizar, ó. A célula tronco mesenquimal multipotente, ela é a célula mesenquimal, como já se disse, e ela dá origem às outras células. A gente pode ter um fibroblasto ali do lado, lembra, fibroblasto do tecido conjuntivo que produz elastina, colágeno, glicanos, proteoglicanos, glicoproteínas, esse pessoal aí. E o lipoblasto, que tem a gordurinha. Esse lipoblasto, ele vai se diferenciar, ó, olha como ele está ali. Ele está mais parecido com o célula mesenquimal. Nesse lipoblasto ali embaixo, ele vai se diferenciar. E aí, ó, a gente tem um núcleo ali com as gotículas de gordura.
Para o adipócito, que é a célula de gordura, a célula adiposa, unilocular, nós vamos ter uma junção dessas gotículas em uma grande gota que tá aqui, ó. Se você tem um adipócito multilocular, elas vão continuar como gotinhas aqui. Importante, a unilocular ela não vira multilocular e a multilocular não vira unilocular, ok? Isso não acontece. Agora vamos falar do tecido adiposo multilocular. Ele também é conhecido como pardo, porque ele tem uma coloração amarronzada. E aí que nós já temos a justificativa. Ele é altamente vascularizado e tem muitas mitocôndrias. Isso está relacionado diretamente com a função desse tecido. Por isso que ele tem essa cor. Ele tem distribuição limitada. O que isso quer dizer? Quer dizer que ele não está pelo corpo todo. E é abundante em animais que hibernam, ou seja, o ursinho lá ele tem. E a gente já vai ver por que com a função dele. Ó, o nome no ursinho, glândula hibernante, que não é o nome correto, porque não é uma glândula. Esse tecido possui localização bem determinada no feto humano e no recém-nascido. Só que, né, depois que a gente cresce, não produz mais. Então, nós adultos, nós adolescentes, quem não é mais recém-nascido nem criança pequena, não tem mais tanto tecido adiposo pardo comparado com o unilocular, ok? Por quê? Porque continua com o mesmo tanto. Aqui, função dele, especializado em produção de calor. Então, além dele ser uma reserva energética, ele produz calor. Por isso que os animais que hibernam possuem muito desse tecido, porque eles precisam de manter a temperatura corporal para ter um bom funcionamento do corpo. As mitocôndrias, ó, isso aqui, como ele funciona? Ele funciona da seguinte maneira: as mitocôndrias, dessas células, são especiais. Elas não têm eu esqueci o nome, um composto da fosforilação oxidativa que faz com que não seja produzido ATP. Nossa, tem um carro de propaganda política passando aqui. Eu vou passar, pausar aqui e já volto. Ele deu uma saída, mas ainda tá aqui perto, né? Bom, continuando. Não tem uma proteína lá da fosforilação oxidativa que faz com que essa célula, em vez dela produzir ATP, ela produza calor. E aí, esse calor, lembra esse tecido aqui altamente vascularizado? Por quê? Porque esse calor, ele vai ser transferido. Lembra, o calor, ele vai do mais quente para o mais frio. O frio não existe. O frio é um corpo que tem menos energia térmica. Então, a energia vai da mitocôndria ali, do adipócito, que está mais quente, para o sangue, que está menos quente. E aí, esse sangue aquecido, ele vai pelos vasos sanguíneos viajando pelo corpo. Aquecendo o corpo inteiro, ok? Vamos vir aqui, peraí. Aqui é uma distribuição desses tecidos para ter uma ideia. Ó. O tecido adiposo multilocular, que é o amarelo, ele está ali, ó, nessas regiões amarelinhas aqui nesse bebê. E aqui nós temos o multilocular e o unilocular, é uma mistura, ok? Então a gente vê que tem mais multilocular, porque esse aqui é uma mistura, né? Enfim, mas a gente percebe que no bebê recém-nascido tem isso porque, lembra, ele é especializado em aquecer, e o bebê é um ser sensível, ele precisa dessa proteção a mais, desse aquecer a mais que esse tecido vai proporcionar a ele, ok? Aqui nós temos uma fotinho para finalizar de como é que é essa célula multilocular. Ó. Ela tem várias gotículas, ó, gotícula e muita mitocôndria, ó, muita mitocôndria que vai fazer esse aquecimento, ok? E aqui nós temos uma parte do sistema nervoso que vai fazer a comunicação. Bom, pessoal, é basicamente isso. O tecido adiposo ele é menorzinho, vocês têm que saber mais sobre essas coisas. Se tiver alguma dúvida, podem me perguntar. Não esqueçam de procurar exercícios na internet, tem vários. Obrigado pela atenção.